Espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu aprendi bastante com esse estudo. Hoje, então, nós vamos falar acerca de algumas reações ou de algumas respostas que nós temos quando nós ouvimos a palavra do Senhor. E para isso eu gostaria de ler a parábola do semeador com vocês. Nós vamos acompanhar a leitura, por favor. Marcos, capítulo 4, abram suas Bíblias, Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Lembrando que esse texto, essa parábola, na verdade, é registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ok? Mas nós vamos especificamente olhar aqui para o texto de Marcos. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve de entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que as ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco essa noite e que os nossos corações sejam essas pessoas do último exemplo que o Senhor deu. Que os nossos corações sejam terra preparada, semeada, cheia de fertilizante, cheia de água, cheia de luz solar, cheia de luz do Teu Espírito Santo, para realmente darmos frutos, bons frutos, segundo a Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, fale conosco essa noite mais uma vez, e que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então nós temos aqui 4 tipos de reações, ou 4 tipos de respostas à palavra do Senhor. E eu gostaria de falar com vocês exatamente sobre cada uma delas. Eu gostaria também que você refletisse, que você prestasse atenção, porque você vai conseguir se identificar em algum momento aqui.
Uma dessas 4 respostas vai ser a sua. Eu gostaria então que você refletisse e se identificasse. E se porventura a sua resposta não seja a última, eu gostaria que você pensasse, orasse e tomasse uma atitude hoje, em nome de Jesus. Amém? Como eu disse, esse texto é muito conhecido, a palavra do semeador. Ele é registrado nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Muito bem. Só para contextualizar aqui o que aconteceu, o que estava acontecendo, na verdade, é importante a gente lembrar o que aconteceu no capítulo 3 de Marcos. Jesus, na verdade, ele foi até a sinagoga e ele curou um aleijado. Ele curou um homem. Um aleijado não, um homem que tinha a mão mirrada, desculpe. Ele tinha a mão defeituosa e ele curou esse homem dentro da sinagoga e num sábado. Adivinha só o que foi que aconteceu? Os fariseus, os mestres da lei, se juntaram com os outros que já estavam perseguindo a Jesus e então começaram a tramar, a matar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus então não era mais permitido que ele entrasse nas sinagogas para ensinar. Então, o Senhor Jesus fez da praia, como nós lemos aqui, a sua igreja, ou o seu auditório, e fez de um barco o seu púlpito. Então ele subiu no barco, e aquele monte de gente o assistindo, e ele começou então a pregar ao ar livre. Nada melhor do que pregar ao ar livre, não é verdade? Principalmente quando for para dar comida para 5.000 e mais um pouco, não é mesmo, pastor? Quem de vocês aí, se o Senhor Jesus estivesse agora pregando ao ar livre, ele viraria para a gente e dissesse: alimenta esse povo, nós teríamos a mesma fé daqueles que estavam ali? Teríamos, porque lembra que eles falaram: Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Não tem quase nada aqui, tem uns pães, uns peixes, como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Nós teríamos essa fé. Mas Jesus, ele surpreendeu aquele povo, surpreendeu aqueles homens, surpreendeu aquele povo, assim como ele nos surpreende todos os dias das nossas vidas, não é verdade? Então, é isso que estava acontecendo. Primeira lição que nós já tiramos, só dessa introduçãozinha que eu fiz aqui, que nós aprendemos logo de cara que não importa o local, nós temos é que pregar, nós temos é que falar, nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Não importa o local, não importa as circunstâncias, não importa do jeito que você está, nós temos é que pregar. Amém? Primeira lição. Nós sabemos também que parábola é, na verdade, uma história que foi contada, ou que é contada, para ilustrar um tipo de ensinamento. Não é isso? Uma parábola é uma história contada para ilustrar um tipo de ensinamento. E o Senhor Jesus usou muito dessa artimanha para poder ensinar. E pastor Kleber leu já aqui no início do culto, e eu quero repetir, a partir do verso 10, por que ele usou essa parábola. E olha, presta atenção nesse texto. Presta muita atenção nesse texto, por favor. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros estavam ao seu redor e lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Irmãos, por que ele diz isso? Por que o Senhor Jesus disse isso? Pense comigo. Se é para pregar para todo mundo, não é? É para pregar para todo mundo ou não? Por que será que ele disse isso? Ele disse isso porque somente aqueles que recebem a palavra de corações, de olhos, de mente, de ouvidos abertos realmente e são confrontados com a palavra é que têm condições de serem convertidos. Ou seja, aqueles de coração endurecido, o Senhor Jesus endureceu ainda mais, assim como Deus fez com Faraó. Aqueles que têm coração endurecido, o Senhor o endurece ainda mais, porque se eles ouvissem da maneira que tem que ouvir, eles seriam convertidos e perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Olha,
Agora, como o pastor Kleber disse no início, olha como eu e você fazemos parte de um grupo seleto, abençoado de pessoas. Fazemos ou não? Fazemos. Por quê? Porque a nós foi revelado o mistério. Que mistério é esse? Cristo. A salvação em Cristo Jesus. Esse é o mistério que nos foi revelado. Pare de ficar por aí procurando mistério. Porque tudo que era para ser revelado já nos foi revelado e está aqui. Amém? Então vamos lá. 4 tipos de reações ou de respostas nós vemos aqui então. O primeiro deles é o coração endurecido. É aquele coração que ouve a palavra, mas não compreende a palavra. Ele até ouve, mas não consegue entender. É o coração endurecido. Marcos 4:4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Agora, se você for lá para o verso 15, do mesmo capítulo 4. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Mateus, capítulo 13, verso 19, confirma isso, dizendo: aqueles que ouvem não a compreendem. À beira do caminho. O que você entende como a beira do caminho? É um lugar onde as pessoas passam, não é isso? As pessoas passam por ali, de um lado para o outro, de um lado para o outro, ok? Então, isso quer dizer que esse tipo de coração é aquele que escuta o sermão, mas não presta atenção no sermão. Ele está pensando em tudo. Está pensando o que você vai comer no café da manhã, está pensando qual a maquiagem que eu vou usar amanhã para ir para a escola, qual é o batom que eu vou usar para ir trabalhar, meu cabeça está coçando, deve estar cheio de piolho, está pensando em alguma coisa, menos prestando atenção na palavra, menos prestando atenção no que tem que prestar atenção. Está pensando em tudo. Você está aqui, mas você está aqui de corpo presente. A sua cabeça está longe daqui, a sua mente está longe daqui. O seu coração está endurecido, você não quer ouvir a palavra, você não está interessado na palavra. Esse primeiro tipo de pessoa. Mais uma vez, eu quero dizer para você, já falei isso alguns domingos atrás, que isso, na verdade, gente, presta atenção, não tem absolutamente nada a ver com capacidade intelectual. Você não tem que ser letrado, você não tem que ser inteligente, você não tem que ter diploma, nada disso. Isso é uma questão pura e simplesmente espiritual. Haja visto que nós temos cientistas inteligentíssimos que não entendem a palavra. E temos homens chucros, homens e mulheres, chucros, que eu estou dizendo, humildes, que não têm educação nenhuma, no sentido do estudo, mas que ouvem a palavra e a recebem com entusiasmo, com amor. São 2 respostas completamente diferentes. Então isso não tem nada a ver com o seu intelectual, com a sua inteligência. Pelo contrário, parece que quanto mais inteligente nós somos, mais burro espiritualmente ficamos, né? A grande maioria acontece isso. Então cuidado. Ok? Então, essa questão é uma questão espiritual. Você está aqui, mas na verdade você não está. Ou você até está, mas na verdade você queria estar em outro lugar. Então, essa é uma questão espiritual. Ok? Lucas 8:5 diz que essa semente, ela é pisada. Ela é pisada. Lucas 8:12 diz também que a seguir o diabo tira do coração a palavra, cega o entendimento para que não creia e seja salvo. Olha o perigo que nós estamos correndo. Sabe, você até ouve, as pessoas até ouvem a palavra, mas o diabo logo em seguida, ele vem e tira. Por quê? Porque nós não estamos interessados em ouvir o que estamos ouvindo. Essa palavra não nos exorta, essa palavra não vai de acordo com a nossa vontade. O pastor ou o pregador ou quem quer que seja, não está falando aquilo que eu quero ouvir. Portanto, contudo, não estou interessado. Não estou interessado. Então essa é a primeira resposta, essa é a primeira reação de quem ouve a palavra. E eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, que esse não seja você.
como eu orei no início, que nós possamos estar de mentes, olhos, coração, ouvidos, espírito abertos para receber a palavra do Senhor. O segundo coração é um coração superficial. É o solo rochoso, como diz aqui o texto. É aquele solo que até tem terra, mas não tem raiz. A raiz não se aprofunda. E se a raiz não se aprofunda, o que acontece com a planta? Ela germina? Ela dá frutos? Ela seca e morre. Ela seca e morre. Marcos 4, 5 e 6 diz: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E depois o Senhor Jesus explica o que ele quis dizer, no verso 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo as abandonam. São aqueles que ouvem e recebem com alegria. Eba! Recebi a palavra. Glórias a Deus. Aleluia! São aqueles que são comovidos pela situação, geralmente, que estão vivendo. Ou pela falta de luz. Eu apaguei a luz. Eu apelei para o seu sentimento. Eu apelei para a situação que você está passando. Então, eu começo a entrar na sua mente. Eu começo a te convencer de que isso que eu estou dizendo é verdade. E aí você, comovido com a situação, eu digo para você: venha para Cristo. E aí você, bobinho, levanta do seu lugar, levanta a sua mão, se ajoelha, chora. Mas amanhã, a partir do momento que você acorda, você já esqueceu de tudo. Você já esqueceu de tudo. Porque você não tem raiz em você mesmo. A nossa raiz está em Cristo e Cristo somente. Não é só por emoção. Tem emoção envolvida, com certeza. Mas é racional, o nosso culto é racional. Nós precisamos entender o que a palavra está nos dizendo. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se e seja salvo. É isso que a palavra diz. Esses são os que eu costumo chamar de cavalo paraguaio. Já ouviu falar de cavalo paraguaio? Já ouviu? Já ouviu? Cavalo paraguaio, ele começa uma corrida no pique total. É que nem a Paula fazendo exercício. Começa no pique total. Quando dá 35 segundos, a Paula começa a refugar. Pode parar? Né, Paula? Eu falo: não, Paula, continua. Os cavalos paraguaios é desse jeito. Eles começam bem. Antes de chegar no meio da corrida, eles já estão tudo refugando. São esses. Desanimam. Desistem. Mas agora eu vou advogar aqui para a Paula. Ela não desiste. Pelo menos comigo ela não desistia. Segundo a Paula, eu tenho parentesco com o Hitler. Quando eu estou dando aula de educação física. Né? Dava aula para ela e ela chorava, mas não parava. Agora eu não sei se era porque ela perseverava ou se era medo meu mesmo, medo de mim. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Né? Então, assim, a Paula, pelo menos nesse sentido, não era o cavalo paraguaio, porque o cavalo paraguaio desanima e para. A Paula não parava. Né? Vamos inventar um outro país para você ser o cavalinho depois, Paula. Vamos ver depois, tá bom? Então, esse tipo de pessoas são essas pessoas que eles se animam, eles recebem, ficam empolgados, mas ao primeiro sinal de problema eles desistem, eles apostatam da fé, eles dizem: olha, isso não é para mim, esse negócio de seguir Jesus não é para mim, é muito difícil, é só sofrimento, é só pedrada que eu levo, não dá. E eles saem. É por isso que eu digo para vocês que parece muitas vezes que nós damos 2 passos para frente e tem que parar e tem que dar 4 para trás.
Porque a gente tem que voltar e pegar esses aqui e falar, não, irmão, vem aqui, não é bem assim não. E ensinar de novo, e encorajar de novo, e falar de novo, e orar de novo. E se precisar, tudo de novo. O que nós não podemos é desistir. Nós não podemos desistir, irmãos. Não podemos desistir. O Senhor Jesus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos chama, Ele diz o seguinte, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Quer me seguir? Pegue a sua cruz. Aí siga-me. O que Ele está dizendo com isso? O que Ele está dizendo com isso? Que vai ser tudo mar de rosas. Vai ser tudo mar de rosas. É igual quando você casa, bobinho de você. Casei com a mulher da minha vida. Casei com o homem da minha vida, o príncipe. No outro dia ele virou sapo de novo. Acabou a sua paz. Né? Você casou com Cristo. Você é a noiva, foi chamado para ser a noiva de Cristo. E você está achando que vai ser 1000 maravilhas. Não, ele disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele estava dizendo, irmãos, que ser crente não é oba-oba, não. Ser crente é coisa séria. Seguir a Cristo é coisa séria. Não vai ser mar de rosas, nós enfrentaremos batalha, desafios, perseguição, morte. Ontem eu e a Adriana estava bem inspirado. Eu acho que a semana já foi mesmo boa. Aí nós assistimos logo 2 filmes para arrebentar com nós. Assistimos primeiro o Peregrino, para a gente não desanimar, e depois assistimos o Apóstolo Paulo. Adriana chorava de soluçar. Teve uma hora que eu olhei para o lado e falei, está passando mal. Falei, meu Deus, não, está bem, está bem. Gente, o Peregrino é um filme assim, tem um livro dele que eu aconselho, escrito por John Bunyan. Eu até brinquei com a Adriana, falei, nossa nega, isso foi um sonho, foi um sonho que ele teve, ele sonhou e escreveu. Falei, nossa, vou pedir para Jesus me dar um sonho também. Rapaz, é fantástico, é fantástico. Sabe, o filme é bem compacto, é 1h30, 1h40 de filme, mas fala tudo, é exatamente isso. Dos percalços que vão acontecer na vida do cristão, dos fardos que ele está carregando, dos bajuladores que vão falar, olha, está tudo bem, legal, você é bonzinho mesmo, você tem raiz em você mesmo. Não, você não tem não. Sabe por quê? Porque quando você acha que você tem raiz em você mesmo, quando vier o primeiro problema, adivinha o que você vai fazer? Rapar fora. Você vai abandonar o barco. Entende? E aí nós então assistimos o filme de Paulo, o apóstolo Paulo, que lançou em 2019, assistam, vale a pena. É a história de Paulo contada por Lucas, que é Atos dos Apóstolos. É fantástico. Aquele homem no final da vida, surrado, maltratado, preso, louvando a Deus. Louvando a Deus. Às vezes se a gente passa por um probleminha qualquer, a gente já começa a excomungar, todo mundo, inclusive Jesus. Não, nós não podemos ter esse tipo de coração, esse é o coração do oba-oba, que só quer Cristo quando está tudo bem, que só quer Cristo quando está tudo 1000 maravilhas, esse é o coração do oba-oba. Não, nós precisamos perseverar, perseverança é a palavra aqui, precisamos perseverar, para de ficar bravo com Deus. Para de culpar a Deus pelos seus problemas. Pare de ficar exigindo algo de Deus. O que você pode exigir de Deus? O que eu posso exigir do meu Senhor? Que me salvou, que fez a melhor de todas as coisas da minha vida. O que mais que eu posso exigir dele? Vamos ser honestos. O que você acha que você pode exigir daquele que se entregou e morreu por você? Felicidade? Riqueza? Esse, na verdade, é o próximo coração que nós vamos falar. Essas pessoas, elas desistem, elas abandonam, sabe por quê? Porque elas creram num falso evangelho.
Porque elas creram não no Cristo das Escrituras, elas creram num falso Cristo. Elas creram em palavra de homens e não em palavras de vida eterna. Porque o homem é inteligente. Nós somos inteligentes, sabia? A gente tem poder de persuasão. Tem curso, inclusive, para isso. Para saber como falar com as pessoas, como você convencer as pessoas. Vendedor, então, né? A Adriana mesmo era uma boa vendedora. A Adriana era gerente da minha academia. O povo chegava lá querendo comprar uma barrinha de cereal, saía com a camiseta da academia, com a mensalidade, com tudo. Vendia bem pra caramba. Não sou besta, né? Adivinha, casei com ela. Casei com a gerente da academia, né, nega? Até me conquistou. Era tão boa que me conquistou. Mas é verdade, gente. Tem gente que tem poder de persuasão. E tem gente que é fácil ser persuadido. Qualquer coisa que dizem, qualquer promessa que façam, nós aceitamos, nós pegamos como se fosse verdade. E aí quando nós percebemos que aquilo não é verdade, adivinha? Nós viramos as costas. Porque nós não cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós cremos num falso Evangelho. Sabe aquelas famosas frases? Venham para Jesus. Seus problemas vão se acabar. Venha para Jesus. Você vai subir na vida, irmão. Se você não está prosperando, você está em pecado. São palavras de homens. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Absolutamente nada a ver com o Evangelho. Pelo contrário, o Senhor Jesus diz que se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. Agora vem. Só faltou ele completar, você vai ver que é bom para tosse. Né? Só faltou completar. Então, nós também não podemos ser crente cavalo paraguaio. Tá bom? Não podemos ser esse tipo de crente. Esse crente, ele tem, o coração dele é solo rochoso. A palavra até vai, até penetra, mas não vai profundamente, não tem raiz, fica superficial. É aquela coisinha que fica ali por cima, cai uma aguinha, vai crescendo, vai germinando um pouquinho, mas o primeiro problema, primeiro sol que bater ali, secou, morreu, acabou, não tem mais. Não tem mais. Terceiro tipo de coração, terceiro tipo de resposta, é o coração ocupado. Está ocupado com tudo, menos com o que realmente importa. É o coração ocupado. Marcos 4, 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E aí, no verso 18, o Senhor Jesus vai explicar o que ele quis dizer. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Infrutífera. Isso quer dizer que quando você planta algo, você precisa cuidar, ou não? A não ser que você planta erva daninha. Quer dizer, você não precisa nem plantar. A desgramada já nasce por ela mesma. Mas se você plantar alguma coisa, você tem que cuidar. Você tem que adubar. Você tem que pôr no sol. Você tem que regar. Não é isso? Você tem que cuidar. Mas mesmo assim, a erva daninha cresce junto. E se você não tirar essa erva daninha, o que acontece? Esse mato, o que ele vai fazer? Ele vai sugar os nutrientes do solo, ele vai sugar a água do solo, ele vai crescer mais que a planta, ele vai sufocar a planta e sua planta vai morrer. A mesma coisa acontece com a gente se a gente não coloca as nossas prioridades no lugar certo. Quando nós colocamos a prioridade, quando nós cuidamos do que tem que cuidar, a erva daninha não vai sufocar.
a erva daninha não vai tomar para ela, ou seja, as coisas do mundo não vão ocupar o lugar que não deve ser ocupado. Por quê? Porque o meu coração está cheio da palavra, o meu coração está cheio de Cristo, o meu coração está cheio de adoração. Eu me importo com as coisas que tem que se importar, eu me importo com a minha família, eu me importo com as coisas de Deus, eu procuro primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. É o que diz a palavra. Onde é que nós estamos colocando o nosso foco? Onde é que estão os nossos focos? Onde é que está para onde os nossos olhos estão voltados? Para a riqueza? Para as coisas desse mundo? Para quê? Para onde está voltado os nossos olhos? É para Cristo. Deveria ser. Deveria ser. Nós até ouvimos a palavra, é o que diz o texto. Nós até ouvimos, mas os nossos corações estão ocupados demais com outras coisas. Com sucesso, com riquezas, com prazer, com dinheiro. Nós queremos desfrutar, não é verdade? Nós queremos desfrutar dessa vida, afinal de contas, como dizem alguns, sou filho do rei. Né? Então haja como um príncipe. Se você é filho do rei, então viva como príncipe. Mas de que rei que você é filho? Essa é a pergunta. De que rei que você tem sido filho? O rei dos reis? Senhor dos senhores? Amém. Se não for ele, o rei que você tem servido é Mamon. Sabe quem era o rei Mamon? Quem era? Já leu na Bíblia quem era Mamon? O rei das riquezas, do dinheiro. E aí vai. Então, quando nós pensamos só nessas coisas, por favor, não quero ninguém aqui falando amanhã, o pastor Leandro falou que é para mim largar o emprego. Cristo vai me sustentar. Não me faça uma idiotice dessa. A não ser que Cristo falar com você mesmo. O que eu estou dizendo é só para você se ajustar. Ajuste as coisas na sua vida. É o Pai primeiro, é Deus primeiro, aí vem a minha família, aí vem o trabalho, claro, tem, mas e o ministério? E as coisas de Deus? Sabe, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Eu ouvi de tanta gente no lockdown, ai, não vejo a hora da igreja abrir, estou com tanta saudade. Já faz quase 4 meses que nós abrimos, não apareceu na igreja ainda. Ou então quase não tem vindo. Fala, nossa, imagina se não tivesse com saudade, hein? Né? Então, por quê? Porque muitas vezes está dando prioridade para outras coisas. E eu não estou dizendo que você só dá prioridade para Deus quando você vem à igreja. Mas o você vir à igreja é um sinal que você tem dado prioridade às coisas de Deus. Entende? Isso aqui não é a causa, isso aqui é o resultado. É porque você é um convertido, é porque você creu no Senhor Jesus Cristo, é porque Ele te salvou, e como resultado você quer estar com os irmãos e as irmãs, louvando e aprendendo mais do Senhor. Isso é resultado, não é causa. Entende? Você não faz isso para ser salvo, você faz isso porque você é salvo. Quantas vezes já falei isso? Quantas vezes o pastor Kleber já falou isso? Então, o que dizer então da nossa vida espiritual? Se todas essas coisas têm ocupado o nosso coração, você começa a ler a Bíblia, você lembra, meu Deus, tem que pagar a conta de luz amanhã. Aí você começa a ler de novo os salmos, e você começa empolgado, e aí vem a sua mulher, amor, o menino brigou na escola. Acabou sua paz. Acabou sua paz. Aí você fica muito ocupado com as outras coisas e esquece do que realmente importa. Ou ainda, você tem dado tanto valor ao seu trabalho, ao ganhar o dinheiro, ao sustentar a sua família, que você tem se esquecido dela. Você tem trabalhado tanto pela sua família e ela está escapando pelas suas mãos, justamente pelo fato de você não estar lá. Maridos, muitas vezes o que as nossas esposas querem é um ombro para deitar, não é dinheiro para pôr no bolso. O que os nossos filhos querem é atenção, não é um iPad na mão, não é um iPhone de última geração.
Eles querem atenção. E vale também para as esposas. Então vamos colocar as nossas prioridades no lugar certo. Vamos ocupar o nosso coração com o que realmente importa. O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado o seu coração? Porque quando nós agimos assim, nós nos tornamos infrutíferos. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou? Para sermos árvores infrutíferas? O que ele fez com a figueira que não dava fruto? Amaldiçoou. E a figueira fez o quê? Foi amaldiçoada, morreu. Morreu. Então ele nos chama para ser frutíferos. E é exatamente a quarto tipo de reação que nós aprendemos. Corações frutíferos. Marcos 4:8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita a 30, 60 e até... Quem que você lembra quando você ouve a 30, 60 e até 100 por um? Quem é que sempre ora assim? Pastor Mostache. Pastor Mostache sempre ora assim, para que os nossos corações, para que a nossa vida seja frutífera, para que dê frutos a 30, 60 e até 100 por um. Se você ainda não sabia porque que ele ora assim, agora você está aprendendo. Né? E aí o verso 20 diz, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam a palavra e dão colheita de 30, 60 e até 100 por um. Olha que coisa maravilhosa. Esse coração, ele ouve. Mas ele não só ouve, ele recebe a palavra de Deus, ele aguarda em seu coração. E por causa disso, esse coração se torna um coração frutífero. Frutífero. Esse coração produz fruto porque germinou e cresceu. Essa palavra, essa semente, ela germinou. Ela encontrou morada de verdade nos nossos corações e ela cresceu. Você se desenvolveu espiritualmente. Hoje, uma vez ouvinte, hoje você está pregando. Uma vez aprendendo, hoje você está ensinando. Uma vez não sabia nem orar, hoje você ensina outros a orar. Coração frutífero. Uma vez preso nas amarras de Satanás, hoje livre em Jesus para poder adorá-lo e ensinar outros a mesma coisa. Corações frutíferos. Por que cresceu? Por que essa planta cresceu no nosso coração? Por que essa semente deu frutos? Por quê? Porque ela foi bem nutrida. Por isso ela deu fruto às 30, 60 e 100. Você tem nutrido a palavra de Deus no seu coração? Você tem estudado a palavra de Deus regularmente? Você tem aberto a sua Bíblia? Você tem ouvido a Bíblia? Hoje nós temos tanta forma. É YouTube, é aplicativo no telefone, é Bíblia falada, cantada, dramatizada, de tudo quanto é jeito. É uma desculpa esfarrapada se nós dissermos que não temos tempo. Tem muito jeito hoje da gente ouvir a palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, de aprender da palavra do Senhor, tem muito jeito. Então, irmãos, essa palavra, ela precisa fazer morada nos nossos corações. Desocupe o seu coração com coisas que não importam de verdade. Desocupem a sua mente pensando em coisas lá de fora, em coisas que não são importantes. Estejam com os seus olhos fitos no Senhor Jesus, com o seu coração aberto para receber a palavra, não um coração endurecido, não um coração que não quer nem saber da palavra, que ouve a palavra e saiu daqui e esqueceu. Será que se amanhã eu perguntar, pelo menos se você lembra o texto que foi lido aqui hoje, você vai se lembrar? Pelo menos o texto que foi lido, será que a gente consegue se lembrar? Espero que sim. Só, just in case, Marcos, vou dar uma dica, Marcos, capítulo 4, dos versos 1 a 20, pastor Kleber.
Dá uma dica. Você marcar. Ok? Então, notem a diferença desses 4 tipos de reações, desses 4 tipos de resposta à palavra de Deus. O primeiro, quem destrói a semente? É o diabo. Ele retira a palavra. O segundo, quem destrói a semente? É a carne. Não tem raiz em si mesmo. O terceiro, quem destrói a semente? O mundo. As preocupações com o mundo. Os anseios. Esses são os nossos maiores inimigos. O diabo, a carne e o mundo. Esses são os nossos 3 maiores inimigos. O diabo, a carne e o mundo. Se você não cair num, você vai cair no outro. Se você não lutar contra os 3, você não está lutando contra nenhum. Se você não resistir ao diabo, ele não foge de você. Se você não esmurrar a sua própria carne, você vai fazer a vontade da carne. Se você não fechar os seus olhos para as coisas do mundo, você vai querer as coisas do mundo. São os nossos 3 piores e mais poderosos inimigos. E quando eu digo carne, eu estou falando de você mesmo também. Aquele que você olha no espelho quando você vê. Aquele que você vê quando você olha no espelho. Esse é seu inimigo também. A não ser que a sua mulher esteja atrás de você, aí não. Pelo amor de Deus. Né, linda? Ela já até fez assim, ó. Mas esse que você vê refletido no espelho quando você olha, é um dos seus maiores inimigos. Eu até estava falando com alguém antes do culto, sabe aquela conversinha de siga o seu coração, faça o que o seu coração manda. Faz para você ver. Faz o que o seu coração manda para você ver onde você vai parar. Uma vez, um tempo atrás, eu não morava aqui em Canitá, eu morava lá do outro lado da cidade. Eu querendo jogar basquete, né, doido para jogar basquete. Achei um time de basquete para jogar, os meninos, não, vamos lá. Aí eu fui lá, joguei um dia, eles gostaram, vamos jogar com a gente. Falei, vamos. Aí, conversa vai, conversa vem, crentez dali, crentez de cá, Deus te abençoe na hora de ir embora. Você é crente? Sou. Ah, eu também, o menino falou para mim. Você é crente? Sou. Ah, eu também. Ah, que legal. Então, a gente queria te convidar para jogar no nosso time. Falei, legal, estava mesmo procurando um time para jogar, né? Só que tem um problema. Para você, já na hora, assim, tem um problema, mas dá para a gente ir. Tá, qual o problema? O problema é que os jogos são aos domingos. Tá, mas que hora? Não, geralmente 5 horas da tarde. Falei, para mim não dá. Desculpa, gostaria muito, mas para mim não dá. Eu tenho meus compromissos com a igreja, eu tenho minhas coisas, já era inclusive líder da igreja. Aí tá bom. Aí treinamos de novo, jogamos, aquela coisa. Aí quando eu fui embora, ele virou para mim e falou assim, então, ô Leandro, olha, faz o que você sentir no seu coração. Faz o que você sentir no seu coração. Aí eu falei assim para ele, menino, eu não vou fazer o que eu senti no meu coração, porque senão domingo que vem eu vou estar aqui. Porque o meu coração quer estar aqui. A verdade é que eu gosto de jogar, eu gostei do ambiente, eu queria estar aqui. Mas se eu seguir o que está no meu coração, eu vou estar indo contra os princípios dos quais eu estou te falando agora. Então, muito obrigado e nunca mais eu apareci. Eu tive que lutar contra eu mesmo, eu tive que lutar contra a minha vontade, contra a minha carne. Uma coisa boba, né? Jogar um basquete é para você que nunca jogou. Né? Para mim não é. Eu joguei basquete a vida inteira, eu gosto de fazer isso, é uma coisa que eu gosto. O que é que você gosta? O que é que te atrairia? O que é que atrairia a sua atenção num caso desse? Isso é o seu basquete, isso é o que te atrairia. Mas se eu ouvisse o meu coração, adivinha? Estaria lá, até hoje talvez. Mas graças a Deus que não foi assim. Então esses, gente, o diabo, a carne e o mundo, esses são os nossos maiores inimigos. E adivinha? Uma vez que nós não fazemos parte de nenhum desses 3 grupos, nós fazemos parte do 4º grupo, não tem nada mais além de nos tornar frutíferos. Essa é a nossa intenção. O Senhor Jesus nos chama para dar frutos. Não. Ele chama para dar bons frutos. Não esqueça dessa parte. Bons frutos. Porque a árvore também pode dar maus frutos. Muitas vezes. Não é isso?
Você já não achou uma goiaba podre? Já não achou uma manga podre na árvore? Ela pode dar maus frutos. Talvez tenha até sido uma consequência externa de um bicho que se alojou ali, de alguma coisa. Pode ter sido, mas está lá na árvore. Está podre. Não, ele nos chama para dar bons frutos. Bons frutos. Ok? Eu gostaria de ler para vocês uma frase do comentário bíblico de William Hendrickson, acerca disso que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: as pessoas escutam, essas pessoas que eu estou dizendo aqui, que dão bons frutos, essas pessoas, elas escutam porque elas querem escutar. Elas refletem naquilo que escutam. Pois tem fé em quem fala. E não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor Jesus que está dizendo. É Ele quem está falando. Eu estou apenas sendo um condutor dessa palavra, mas o que eu estou falando está escrito aqui. Amém? Então ela tem fé em quem fala, Jesus. De modo que alcançam uma medida de verdadeiro entendimento. Elas colocam a mensagem em prática e produzem bons frutos. Isso é conversão. Fé, amor, paz, alegria, perseverança, e etc, e etc, e etc. Esse é o quarto tipo de pessoa que recebe a palavra porque elas querem receber a palavra. Elas colocam em prática aquilo que ouvem. Sabe por que muitas vezes nós não enxergamos os resultados? Porque muitas vezes estamos semeando palavra de homens e não a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós estamos falando o que eu quero falar. Eu estou dizendo o que eu quero dizer. E você muitas vezes está querendo buscar o que você quer ouvir. E aí você ouve palavra de homens e não a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai passar a mão no seu ego. A palavra de Deus nunca vai passar a mão na minha cabeça. A palavra de Deus vai sempre me exortar e me encorajar a ser melhor do que eu sou hoje. Ela sempre vai me exortar a ser melhor do que eu sou hoje. Ela sempre vai me exortar a mudar, a melhorar, cada vez mais, a dar bons frutos, e mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. Ela sempre vai fazer isso comigo. E olha uma coisa interessante. O coração frutífero produz em diferentes proporções. Tem uns que vai produzir a 30, outros a 60, outros a 100 por 1. Isso quer dizer que, graças a Deus, nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém produz igual a ninguém. Uns vão produzir a 30, outros a 60, outros a 100. O importante é que produza. Uns vão ganhar 100 almas para Jesus, outros vão ganhar 10 mil almas para Jesus, outros vão ganhar uma alma para Jesus, e glória a Deus porque ganhou uma. Amém? Então é assim que nós temos que pensar. Não queira ser igual a ninguém, seja você, diante de Deus, um instrumento para ser usado para a honra e glória dEle. Se coloque assim, não se compare a ninguém, não faça isso. Nós corremos o risco, muitas vezes, de nos comparar com grandes pregadores que nós gostamos, e a gente olha aqueles pregadores pregando para multidões, e a gente fala, meu Deus, mas tem um monte de cavalo paraguaio lá no meio também, né? Aqueles que vêm, oba, oba, amanhã acabou. Eles não são diferentes de nós. Eles dão fruto, aliás, são diferentes de nós, mas nesse caso não é, a situação não é diferente da nossa. Então nós somos chamados para dar bons frutos. Agora então cabe uma pergunta importantíssima para encerrar o assunto, para passar a régua. Qual tipo de solo tem sido o nosso coração? Qual tipo de solo tem sido nosso coração? Nós não podemos, de maneira nenhuma, brincar, flertar com o pecado, com as coisas que nos tentam e que tentam nos impedir de frutificar. Nós não devemos nos enganar com o oba-oba, cuidado com o oba-oba. Respostas baseadas na emoção. Ok? Reflita no que você está ouvindo. Pense.
reflita, seja sério na sua resposta. E para te encorajar, irmãos, irmãs, amigos, amigas, não devemos jamais, em hipótese alguma, duvidar do poder da palavra de Deus. Ela é quem muda, ela é quem transforma, ela é quem transforma. Não sou eu, não é pelo poder de persuasão, não é pelo poder da palavra do pastor, não é pelo poder do sermão do pastor, não é pelo poder de homem nenhum, mas é o poder da palavra do Senhor que está sendo semeada no seu coração. E aí eu repito a pergunta: qual coração, que tipo de coração tem sido o seu? O coração que ouve, mas não está nem aí? O coração que ouve, mas é oba-oba, quando acontece alguma coisa desiste? É o coração que está muito preocupado com tudo, menos com o que importa? Ou é um coração frutífero, que recebe e que aplica essa palavra que recebeu? Assim deve ser o nosso coração. Eu te encorajo a isso, que possamos receber, que possamos ruminar, pensar, estudar e possamos praticar a palavra que recebemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Pai Santo, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti, primeiro em agradecimento, Senhor, porque estamos aqui hoje aprendendo mais do Senhor, louvando a Ti, adorando ao nosso Deus, em comunhão uns com os outros, com os irmãos, com as irmãs, com os nossos amigos, e principalmente livres, porque em muitos lugares, Senhor, isso não tem sido possível para os nossos irmãos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o nosso coração seja o coração frutífero. Aquela terra bem arada, aquela terra bem preparada, que vai realmente germinar uma semente, e essa semente vai produzir frutos, bons frutos. Senhor, nos ajuda no nosso caminhar. Nós temos reações diferentes muitas vezes. Nós falamos, agimos, fazemos diferente, mas que nessa diferença, mas que nessa comunidade que o Senhor nos chamou, tudo o que fizermos seja para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Senhor, nos ajuda a não nos preocuparmos com as coisas que geralmente nos preocupam, é verdade. Nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a realmente estarmos com os olhos fitos no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não sermos ignorantes com a palavra, ignorantes no sentido de não ouvirmos, de não entendermos, de não queremos saber da Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor, a Te buscar todos os dias, a Te adorar todos os dias em espírito e em verdade, a estudarmos, a refletirmos na Tua palavra, a refletirmos na salvação que temos no Senhor. Pai, que o Senhor use as nossas vidas, que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, Senhor. E tudo que fizermos, seja feito como para o Senhor, para honrar e para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor, eu te peço. Nós somos carecidos da Sua graça todos os dias, da Sua misericórdia todos os dias, Senhor, nas nossas vidas. Nós não podemos ficar um dia sequer sem o Senhor, um minuto sequer sem o Senhor, porque senão nós estragamos tudo. Pai, eu te peço, nos abençoe, nos ajude, Senhor, quando fraquejarmos, quando sentimos que estamos fracos na fé, quando sentimos que os problemas estão demasiados fortes, grandes, impossíveis de resolver, que nós possamos olhar para o Senhor e saber que o Senhor
é o autor e consumador da nossa fé. Com o Senhor tudo começa e com o Senhor tudo termina. Como já foi dito aqui no início do culto, o pastor Kleber muito bem colocou, Pai, não importa da maneira que nós começamos, importa a maneira que nós terminamos. E que nesse meio o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, ó Pai. Nos transformando dia a dia para a Tua honra e glória. Nos usando para a Tua honra e glória. E também nos usando para abençoar, para ajudar, para levantar uns aos outros. Para encorajar uns aos outros. É no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém. Amém.